Tarde, galera. Estamos aqui novamente, né, para dar continuidade na nossa disciplina de história, que eu sei que vocês adoram, não é isso? É mais uma sexta-feira, né? Uma aula leve, não vou cobrar muita coisa, né? Vou tentar explicar da melhor maneira possível para que vocês entendam bem, certo? Hoje é a quarta aula, né, do ano, dia 5/3/2021. Nós vamos falar sobre Grécia, certo? No momento, vocês não precisam pegar o livro ainda, que é um conteúdo muito importante para a gente poder passar para o uso do livro, certo? A gente fez uma revisão, né? Um diagnóstico para saber o conhecimento de vocês. E aí eu ainda estou explicando alguns conteúdos que deveriam ter sido abordados mais profundamente no ano passado. E que eu não posso deixar passar. Vocês vão precisar de Grécia durante esse ensino fundamental, durante o ensino médio, então é muito importante que a gente veja esse conteúdo, certo? Antiga, né? Vocês devem lembrar que a história ela é dividida em vários períodos. Nós temos a pré-história, quando o homem ainda não sabia ler e escrever. Aí houve a invenção da escrita e começou a Idade Antiga. Na Idade Antiga, a gente estudou Egito, Mesopotâmia, né? Estudou. Aí tinha os povos da Mesopotâmia, Sumérios, Acádios, né? E a gente estuda Grécia. Por isso que chama de Grécia Antiga, que ela tinha um território muito maior do que é agora. Agora é um país menor, pequeno, certo? Então a Grécia Antiga ela localizava-se em sua maior parte no sudeste da Europa e abrangia três importantes regiões, que eu trouxe um mapa e eu vou passar o mapa para vocês. A Grécia eram várias ilhas, né? Não era dominado por uma pessoa só. Cada ilhazinha dessa tinha o seu rei, só que eles falavam línguas parecidas, tinham culturas parecidas, então eles se consideravam gregos, certo? No mapa vocês vão entender melhor. Pronto, tá aqui o mapa. Tem várias cores aqui, certo? Então tem a Grécia continental, que é essa parte rosa, né? Tem a Grécia insular, que é essa parte marrom. Então, se vocês prestarem atenção nos nomes aqui das cidades, vocês vão identificar várias cidades que vocês já devem ter ouvido falar em filmes. Por exemplo, a Esparta. Esparta foi uma das cidades mais importantes da Grécia antiga. E quem era a cidade que concorria com Esparta? Era Atenas. Então, as duas cidades mais importantes da Grécia eram Esparta e Atenas. E qual era o mar que banhava esse território grego? Está aqui no mapa, é o mar Mediterrâneo, certo? Então vamos entender. A Grécia é um país europeu. Quando a gente fala em Grécia Antiga, naquele tempo não existia a noção de país, era um território imenso que tinham várias cidades. Cada cidade ela tinha seu rei, ela tinha seu deus, porque eles eram politeístas. O que é politeístas? É quem acredita em vários deuses. Não é isso? Inclusive, se vocês quiserem até um filme assistir depois, eu posso indicar um filme para vocês assistirem, né? Depois eu posso botar no WhatsApp um link de um filme no YouTube para vocês assistirem sobre vários deuses da Grécia, né? Então a Grécia ela tinha vários deuses, ela tinha várias cidades, cada cidade com seu administrador, seu rei, né? Isso. E as duas cidades mais importantes eram Atenas e Esparta, ok? Nos primeiros tempos da Grécia, não se tem muito conteúdo, muito texto, muitos arquivos para saber a história da Grécia, certo? Existem duas fontes principais sobre a história da Grécia. São poemas que foram escritos por Homero. E eu coloquei até de negrito para vocês entenderem. Um dos poemas é chamado Ilíada e o outro é chamado Odisseia.
No vídeo que eu vou passar depois da aula, vocês vão ver o que cada poema desse fala, né? E inclusive uma das questões da atividade é o que cada um deles, a principal ideia de cada um deles. Então vocês prestem atenção no vídeo para vocês poderem responder. E aí depois que passou esses primeiros tempos, que as cidades no início era mais agricultura de subsistência, era para sobreviver. Só que aos poucos os gregos foram se desenvolvendo e eles criaram uma coisa chamada cidade-estado. Ó, pessoal, vamos entender aqui. Um estado é um país, né? Tem o estado do Ceará, que é o estado, e o estado brasileiro. Vocês já devem ter ouvido falar no estado americano, no estado brasileiro. Quando fala em estado, também se refere a país. Então, o que era uma cidade-estado? Era uma cidade independente, que tinha seu próprio governante. Então, na Grécia tinha várias cidades-estados, cada um era como se fosse país, mas todos se consideravam gregos, porque eles tinham cultura parecida, porque eles tinham costumes parecidos. E o nome das cidades-estados eram chamadas de polis. Eu botei entre parênteses aqui. Então não existia a palavra cidade. Essa palavra cidade foi criada depois. Chamava de polis. A polis grega era a cidade grega. Certo? Então a cidade-estado grega, que era chamada de polis, se desenvolveu às margens do mar Mediterrâneo. E em um ambiente de grandes mudanças. Quais são as principais mudanças aqui? A cidade se desenvolveu a partir da difusão do uso do ferro, da arquitetura em pedra, do uso do cavalo na guerra, das construções monumentais, do uso da escrita alfabética, da pintura e da fabricação de artigos de bronze. Então os gregos eles viveram num momento em que a humanidade estava desenvolvendo-se muito. E eles também foram responsáveis por muito desse desenvolvimento. Eles eram estudiosos, eles eram cientistas, eles eram homens que se preocupavam com a melhoria da qualidade nas cidades, na polis. Certo? Então a cidade grega ela era composta de 3 elementos, e eu coloquei em negrito. Ela tinha um território agrícola, ela tinha um núcleo urbano e ela tinha uma acrópole. Eu trouxe até uma foto do que é a Acrópole. É muito parecido com o que é hoje, né? Assim, lógico, não é parecido com as grandes construções, mas assim, toda cidade tem um território agrícola, a maioria das cidades, né? Tirando a capital, Fortaleza, mas a maioria das cidades, por exemplo, Maranguape tem uma parte agrícola, tem distritos, tem fazendas, né? Tem o núcleo urbano, que é a sede da cidade, e na Grécia esse núcleo urbano incluía templos, a praça do mercado, onde a comunidade se reunia, oficinas de artesãos, as lojas, o pequeno comércio, né? E a Acrópole, pessoal, é onde estavam os maiores templos. Normalmente era feito em cima das montanhas, que era mais difícil o inimigo chegar, caso a cidade fosse invadida. E lá estavam os templos dos deuses que a cidade cultuava. Certo? Vocês já devem ter visto em desenho animado a imagem que eu vou mostrar agora. Aí é uma imagem atual. Né? Como vocês podem ver, esse templo lá em cima, ele está com a parte do teto que caiu, né? Ele não está igual como ele foi feito. Eu tirei do livro para mostrar o atual, mas eu quero que vocês vejam. Olha como eles aproveitavam o espaço geográfico, né? As montanhas, o morro que tinha na cidade, a parte mais alta para fazer o templo, as grandes construções, certo? Aqui é outra imagem, né, de um templo grego, ok? Então agora é a atividade para a gente terminar a aula. Eu vou passar um vídeo, depois você pode voltar para copiar as questões. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem, mas são 5 questões simples. As respostas estão no que eu falei e no vídeo, então vocês podem responder facilmente a partir da explicação e do vídeo, certo?
Uma boa semana a todos e até a próxima. Grandes civilizações. A Grécia Antiga, primeira parte. A beleza é... Bom, é linda. Mas o que é beleza? O que é que atrai o nosso olhar para algo que é belo? Essa foi uma pergunta à qual os gregos antigos dedicaram muito tempo, estudo e trabalho. Os antigos gregos acreditavam que uma vez que os seres humanos são os únicos seres vivos capazes de apreciar a beleza e os únicos capazes de criá-la, então a beleza pode ser encontrada dentro de nós e criada por nós. Além da habilidade de criar beleza, os seres humanos também podiam criar virtudes. A virtude é uma capacidade especificamente humana e consiste em querer alcançar a perfeição em cada aspecto da vida. Ou seja, os seres humanos deviam cultivar a beleza e a virtude, e essa era uma ideia muito profunda. Aliás, se há uma coisa que os antigos gregos fizeram bem, foi desenvolver grandes ideias. De fato, muitos dos princípios da sociedade moderna e o modo como o mundo é visto e pensado hoje foram influenciados por essas pessoas que viveram no mar Egeu há 2.600 anos. A Ilíada e a Odisseia. Existem duas histórias muito importantes que contêm a essência do espírito grego. Tcharam! A Ilíada e a Odisseia. Assim como alguns filmes ou livros são hoje muito populares, na Grécia Antiga, estas foram as histórias que todos contavam. Eram histórias épicas, com antigos guerreiros que usavam armaduras reluzentes e capacetes de bronze decorados com crinas de cavalo. Eles lutavam bravamente uns contra os outros pelo amor de uma bela dama. Obrigado, obrigado. Eu sou Homero e não só criei as maiores histórias do meu tempo, mas também escrevi muitos poemas. Eu não sou demais. A Ilíada narra a história de uma famosa guerra, a Guerra de Troia. Ela durou 10 anos e começou com um concurso de beleza. Acontece que Paris, príncipe de Troia, foi nomeado um dos jurados para eleger a mais bela das deusas. Afrodite, que era a deusa do amor, estava muito ansiosa para vencer e prometeu a Paris que, se ela ganhasse, iria dar a ele o amor da mulher mais bela do mundo. Eu prometo a você a mais bonita do mundo, mas eu tenho que ganhar, tá? Como Afrodite ganhou, Paris se sentiu no direito de raptar Helena, a mais bela mulher da época. Mas o problema é que Helena era esposa de Menelau, um poderoso rei grego. Menelau ficou enfurecido e contou tudo a seu irmão, o poderosíssimo rei Agamenon, que ficou ainda mais irritado. Agamenon declarou guerra a Paris e aos troianos. Nessa guerra, heróis como Aquiles e Heitor tornaram-se figuras lendárias. Eles lutaram bravamente pela honra de seu povo e pela proteção de seus amigos. Outro herói que ficou famoso por conta da Guerra de Troia foi Ulisses. Ele era muito esperto e utilizava sua inteligência de uma forma muito especial. Foi ele que criou um incrível plano para vencer os troianos. Ulisses simulou uma retirada e deixou um enorme cavalo de madeira como presente junto às muralhas de Troia. Então, os ingênuos troianos levaram-no para dentro da cidade, e quando caiu a noite, os soldados gregos escondidos saíram de dentro do cavalo e tomaram Troia de surpresa. Assim terminou a guerra. Tudo graças a esse artifício inteligente de Ulisses, que deu a vitória aos gregos. Esta é a história da Ilíada e de como terminou a Guerra de Troia. Nossa próxima história é a Odisseia. Esse livro narra as aventuras de Ulisses, que demorou 10 anos para poder voltar à sua terra natal. Ulisses viveu aventuras incríveis. Lutou contra monstros marinhos, sereias sedutoras, gigantes de um olho só, bruxas malvadas e muitas outras peripécias.
Vamos voltar um pouco para falar de quem escreveu essas duas histórias que são a base de toda a literatura ocidental. Bem, acredita-se que foram narradas pela mesma pessoa, Homero, um poeta cego. Infelizmente, ainda sabemos muito pouco sobre esse misterioso trovador, mas ele continua influenciando nossa forma de contar histórias há milhares de anos. Atenas. O reino da Grécia Antiga não era tão organizado como o país é hoje. Na verdade, a cultura grega foi a soma de muitas cidades individuais e de um grande número de povos independentes. Não houve da cidade capital, onde toda a riqueza e poder estivesse concentrado, como houve no Egito e na Pérsia naquele momento. Cada cidade, a polis, tinha seu próprio governo, mas todas tinham acordado que faziam parte do mesmo grupo, o que chamamos de Grécia Clássica. Havia milhares de polis espalhadas ao longo de toda a costa do mar Mediterrâneo. Mas quem quisesse realmente estar na crista da onda no século V a.C., sem dúvida deveria dar uma volta por Atenas. Atenas foi uma das cidades mais importantes e hoje é o símbolo da cultura grega. A Acrópole era o lugar onde se construíam os edifícios mais importantes. Esse é o imponente Partenon, um dos templos mais admiráveis da Grécia Clássica, destinado a honrar a deusa Palas Atena, protetora de Atenas e cujas virtudes eram a inteligência e a sabedoria. Esse monumento foi construído como parte de um grande projeto de Péricles. Eu não quero me gabar, mas eu, Péricles, sou o maior governador que Atenas já teve. Péricles pensou que a melhor maneira de honrar a deusa Palas Atena era fazer de Atenas o lugar ideal para os filósofos, os artistas e os cientistas da época morarem e trabalharem. Sócrates, Platão e Aristóteles viveram em Atenas. 3 grandes filósofos que ainda são considerados alguns dos mais inteligentes do mundo. Atenas foi o primeiro lugar do universo onde se começou a desenhar a ideia de uma democracia, que significa governo do povo. A ideia dos atenienses era criar um governo no qual todos os cidadãos livres participassem das decisões e pudessem debater seus resultados. Logo, se cada pessoa era capaz de gerar virtudes, então qualquer pessoa teria todas as habilidades necessárias para governar, não é mesmo? Na verdade, hoje todos os cidadãos participam das decisões através do voto. Isso é o que chamamos de democracia. Esparta. Na península do Peloponeso viviam os espartanos, um povo temido que dedicava sua vida à arte da guerra e cuja maior virtude era a valentia. Se você fosse espartano, sua preparação para a guerra começaria muito cedo na vida. Para começar, por lei, os espartanos deviam ser fortes e saudáveis. Em outras palavras, se alguma criança nascesse com algum problema físico, seria jogada de uma montanha e deixada à mercê de animais selvagens. Mas se tivesse a sorte de nascer sadio, começava desde muito jovem na escola de combate. E a participação no exército começava aos 20 e ia até os 60 anos. Cara, esses espartanos eram bem valentões como super-heróis. Isso não é nada. Basta abrir um livro para descobrir mais sobre uma das maiores histórias de Esparta. Durante as Guerras Médias, em 480 a.C., um imenso exército do Império Persa, liderado pelo rei Xerxes, quis invadir as cidades gregas. Apenas 300 espartanos, liderados pelo rei Leônidas, enfrentaram milhares de soldados persas. Apesar da esmagadora desvantagem, os 300 valentes espartanos conseguiram conter o avanço dos inimigos e assim houve tempo para que os outros gregos organizassem a resistência. Nenhum dos espartanos sobreviveu a este combate, mas eles alcançaram seu objetivo e os persas foram finalmente derrotados. Nossa! Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo em outros lugares do mundo nessa mesma época. Enquanto os persas tentavam destruir as prósperas cidades-estado gregas, o que estava acontecendo nas outras costas do mar Mediterrâneo? Nesse mesmo tempo, os hebreus estavam reconstruindo o templo de Jerusalém.
que havia sido destruído pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor II, havia uns 100 anos. Nabucodonosor havia capturado os hebreus e os fizera escravos. Mas um dia vieram os persas e os libertaram. Os mesmos persas que queriam destruir os gregos? Isso, esses mesmos persas. Cara! Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. A Grécia Antiga, segunda parte. Havia um jovem rei na Grécia que se tornaria um dos maiores generais que o mundo jamais tinha visto. Vamos ver, eu já conquistei aqui, e aqui, e aqui, e quase todo mundo antigo. Eu conquistei até aqui.